Oi, galerinha da Tia Rê, tudo bem? Vamos iniciar a aula de ciências, então, do dia de hoje, iniciando a unidade 8 sobre o uso do solo. Então, é a apostila na página 20 e 21. Nós falamos nas aulas anteriores sobre a formação do solo e os tipos de solo, né, que são encontrados de acordo com a composição que ele é formado, os elementos, enfim, até das características da rocha mãe de onde vieram os seus fragmentos. A unidade 8, ela vai retomar conosco pontualmente a forma de utilização, como que o ser humano e para que o ser humano faz a utilização do solo, tudo bem? Então, vamos lá. Na página 22, nós temos início ao texto explicativo. Então, o uso do solo pelo ser humano. É muito difícil imaginar a vida do ser humano sem a existência do solo. Onde seriam cultivadas as plantas que fornecem, né, os nossos alimentos, a nossa alimentação? Como seriam construídas as casas, escolas, hospitais, toda a estrutura de que o ser humano precisa? Sem contar de outros elementos também que são retirados do solo, por exemplo, né? Para a realização, os minerais e tudo que é retirado do solo para industrialização e produção de produtos que não são necessários, são utilizados na existência do ser humano. Então, ao longo da unidade, o que vai ser apresentado para vocês, terceiro ano? Nós vamos conhecer as principais utilizações, os principais usos do solo pelo ser humano e nós vamos refletir sobre a importância dos cuidados necessários desse recurso tão essencial, tá bom? O primeiro subitem que vai ser trazido para nós é a questão da utilização do solo pelo cultivo de vegetais, né? O que é extremamente importante. Então, passa-se por todo o processo de cuidado, de preparação do solo. Nós vamos falar a técnica de aração, de adubação e de irrigação. Tudo bem? Quando a gente fala de cultivo de vegetais, a gente aprendeu que a terra, né, utilizada para plantar, ela foi, claro, usada desde o tempo da colonização, enfim, e ela é um processo muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Então, com o passar do tempo, o ser humano ele foi descobrindo novas formas de plantar e melhorar as suas técnicas de plantio. Desse modo, pôde produzir cada vez mais, garantindo não só alimentos para as pessoas, mas também para os animais que passou a criar, né? Como, por exemplo, os bois, as vacas, os cavalos, as cabras, os porcos, também como a produção de diversos vegetais. O milho, né? Como nós temos aqui apresentado falando sobre o milho, ele é a base para a produção de muitos produtos que consumimos. Por exemplo, veja, nós podemos consumir o milho, a espiga in natura, natural. Nós podemos, ele pode ser usado, a farinha de milho, ela é usada em diversas receitas. Dá para fazer suco, dá para fazer sorvete de milho e também o grão de milho, ele serve para uma alimentação animal, né? Geralmente pequenas criações, mas os produtores, eles que têm esse rebanho, eles alimentam esses animais com a espiga de milho. Tudo bem? Muito bem. O milho aqui, ó, ele é um exemplo, né, de vegetal cultivado que pode ser utilizado para alimentação das pessoas e dos animais criados pelo homem. Além disso, pode ser usado em indústria para a fabricação de diversos produtos, como, por exemplo, o álcool e o óleo. Continuando na página 22, olha só, nós temos a questão do plantio das árvores. Aqui é uma plantação de pinos e eucaliptos, formando verdadeiras florestas e é essencial para a produção, né, de madeira, com a qual são fabricados produtos, inclusive o papel. Preparando o solo e cuidando da plantação. Então, vamos lá. Para que uma plantação ela se desenvolva bem e seja produtiva, é importante que esse solo seja preparado e apresente as condições essenciais e necessárias ao crescimento dessa planta.
Isso significa que deve conter ar, água e nutrientes em quantidades adequadas. O solo que apresenta boas condições para o desenvolvimento da planta é denominado solo fértil. Antes do plantio, é importante preparar o solo, garantindo que ele apresente condições ideais para que esses vegetais, essas plantas, elas possam se desenvolver. E essa preparação inclui, né, várias etapas. Quais são elas? Então, aquelas que a Rê falou para você são as etapas de aração, adubação, irrigação e drenagem, que nós vamos ver uma de cada vez. Quando eu estou falando aração, o que é aração? Que etapa é essa, né, da preparação do solo? Então, arar a terra significa o quê? Significa torná-la mais fofa, onde nós permitimos a entrada do ar e da água no solo. Tudo bem? Por quê? Porque quando a terra ela está compactada, ela fica muito rígida, muito duro e não permite, não é possível a circulação de ar e de água. E isso dificulta, então, que os nutrientes cheguem até as plantas, né, para poder alimentá-la. Então, a aração, o ato de arar a terra, significa fazer essa atividade aqui, ó, deixar ela mais solta, mais fofa, para que possa entrar água, ar e também, né, as próprias raízes das plantinhas consigam se aprofundar para fixar e para poder retirar os nutrientes dessas áreas. Então, aqui a aração pode ser realizada manualmente, mas aqui nós temos a utilização do arado, é uma máquina que faz esse tipo de trabalho, esse tipo de proposta, né, em grandes áreas, tá bom? Para quê? Porque é muito comum realmente em grandes plantações, não tem como fazer manualmente, então se utiliza a tecnologia e grandes máquinas para que possa, essa grande extensão de terra possa ser arada, que é uma dos primeiros preparos para o plantio, para a utilização desse solo. Tudo bem? Depois agora a gente vai conversar um pouquinho sobre adubação. Então, o que é adubação? Adubar a terra, né? Ela significa adicionar, colocar a essa terra alguns nutrientes que são necessários ao desenvolvimento das plantas. Em geral, os solos já têm nutrientes, mas dependendo do vegetal em que está sendo cultivado, pode ser necessária uma complementação. Além disso, o uso constante do solo, né, para o plantio faz com que os nutrientes acabem se esgotando muito rapidamente, sendo essencial para o desenvolvimento e a continuação da plantação adicionar adubo. Quando a gente fala adubo, nós temos os adubos naturais e os adubos químicos. Então, os naturais, eles são chamados adubos orgânicos, que são produzidos, né, em restos de animais e vegetais, o esterco de animais, galinhas, bois, enfim. Então, é todo aquele processo de decomposição animal e vegetal, onde a ação dos micro-organismos que vai preparando aquela terra. E também, crianças, existem os adubos químicos. O que é isso? É aquele que é produzido pela indústria, tá bom? Então, quando a gente fala de adubos naturais, essa ação dele na terra, ela é mais lenta e prolongada, ela é um pouquinho mais demorada, mas ela é altamente recomendável. Por quê? Porque não agride o meio ambiente. Já quando nós falamos de um adubo químico, ele é utilizado porque ele é facilmente e rapidamente absorvido pela planta. Porém, existe uma consequência. O seu uso constante e sem qualquer tipo de orientação, ele pode ser prejudicial ao ambiente e à saúde da pessoa também que consumir esses produtos. Por ter como objetivo tornar o solo mais fértil, a adubação também pode ser denominada fertilização, tá bom? E os adubos fertilizantes. Por que o termo fertilização, fertilizante?
Porque a intenção, quando você adiciona, né, um adubo, é deixar o solo mais fértil. Tudo bem? Aqui nós temos dois exemplos, olha só. Aqui são os adubos orgânicos, que são obtidos através da decomposição, que é o processo, enfim, né, de compostagem, quando desses produtos orgânicos que são jogados aqui, sem prejuízo, o que é muito importante, crianças, vocês compreenderem que, embora um processo sendo demorado, mas ele não agride de forma nenhuma o meio ambiente. Já aqui à direita, nós temos um exemplo, olha só, de adubação química, que tem sim vantagens, como a tia Rê disse a vocês, é mais rápido, né, já soluciona o problema na hora, resolve-se tudo. Mas a questão é que muitas vezes esse problema, de tanto se usar, ele causa um problema químico de contaminar o solo, de contaminar a plantação, tá bom? O que afeta a saúde das pessoas, dos animais e um problema, um grande problema ambiental, tá legal? Na página 25, nós vamos falar sobre outra questão. Então, nós já falamos, né? Sobre a questão da aração, que é arar o solo, a adubação, que é colocar adubo, adicionar nutrientes, e agora o processo de irrigação. Vamos lá, o que é irrigação? Então, a irrigação, irrigar, é uma etapa muito importante no preparo dos solos. Porque irrigar significa o quê? Fornecer água em quantidade adequada ao vegetal cultivado. Então, o que é irrigar? É molhar, né? É jogar água no solo naquela plantação. Por quê? Porque aquele vegetal, aquele tipo de vegetal cultivado, ele precisa de água, aquele ser vegetal. Alguns, dependendo do que é cultivado, alguns mais, alguns menos, mas todos necessitam de irrigação. Aqui para vocês vai ser apresentado 3 tipos de irrigação. Então, vocês vão ter a irrigação por aspersão, por gotejamento, tá bom? E também essa daqui, onde são feitas canais no meio da plantação. Então, quando eu falo de uma irrigação por aspersão, é quando a água ela é jogada por cima da plantação, como se fosse um chuveiro. Olha só, eles ficam virando e eles vão jogando água em cima, né, molhando, irrigando a plantação. A segunda apresentada aqui, essa irrigação sobre esses canos, chama-se a irrigação por gotejamento. Então, esses canos de água, eles são montados bem próximos ao solo e eles têm uma pequena abertura, um pequeno furinho, por onde vão caindo gotas de água, uma quantidade bem reduzida, que vai caindo diretamente no solo, diretamente na raiz desse vegetal. Tudo bem? E aqui também nós temos a irrigação por superfície, que é o que a Rê falou sobre os canais, né? Então, a água, como é que acontece? São no meio da plantação, são feitos alguns canais, no meio desses canteiros, são feitos alguns canais, onde fica essa água, né? Então, a água, ela acaba sendo distribuída de um lado para o outro, ela acaba sendo distribuída diretamente no solo, irrigando assim a plantação. E então agora, o último passo, nós temos a drenagem. O que é drenagem, tia Rê? Drenagem é uma técnica que é utilizada para quê? Para retirar o excesso de água do solo, né? A gente pode se dizer que é não deixar encharcado, tá bom? Né? Muitos vegetais, eles não podem, eles não conseguem se desenvolver em solos encharcados, tá bom? Então, a gente sabe, claro, que a água é essencial, mas numa quantidade necessária. Por quê? Porque se ela for muito, se ela for exagerada, ela vai prejudicar o desenvolvimento desse vegetal. Olha aqui, ó. Aqui nós temos um sistema de drenagem,
de uma plantação de arroz. E olha que o arroz ele é cultivado no charque, né? Ele necessita de muita, muita água. Mas mesmo assim, o excesso dessa água vai prejudicar o desenvolvimento. Então, como é que funciona? O excesso de água, ele é direcionado para uma área mais baixa, onde ele é levado para outra localidade, geralmente um lago ou um rio. Então, olha aqui, ó, o que passar desse limite, ela cai para cá com uma pequena cachoeirinha. Então, passou de limite, ela cai para cá e é drenada pelo caminho de volta para um rio ou para um lago. Tudo bem? Então, a tia Rê apresentou para vocês diante da utilização do solo quando a gente está falando, né, do cultivo de vegetais, da plantação em si. Então, nós temos a questão da aração, que é arar, deixar a terra fofa. Nós temos a etapa da adubação, que é colocar o adubo, o fertilizante natural ou químico nessas plantas. Nós temos a irrigação, que é o fornecimento de água para esse vegetal, e também o processo ao contrário, né? A drenagem, que ela retira o quê? O que é excesso, porque o excesso de água pode contaminar, enfim, pode prejudicar o desenvolvimento do vegetal que está sendo cultivado. Tá bom, pessoal? Leiam novamente os textos. Então, na realização dos exercícios, a Rê vai deixar indicado, antes de mais nada, retoma no início da nossa aula, você tem que realizar a leitura dos textos explicativos, leia em voz alta mais de uma vez e vai passando o grifo nas informações importantes. A tia Rê sempre diz isso para vocês, mas é importante. Tem que realizar a leitura dos textos explicativos. Tá bom, pessoal? Beijo, boa aula!